Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No início de mais esta aula, vamos agora invocar a ação de Deus sobre toda a nossa vida, especialmente sobre o nosso intelecto, para que possamos ensinar bem e aprender tudo aquilo que Deus nos instrui. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, vamos agora procurar dar alguns passos um pouco mais longos, porém sem perder a sua substancialidade. Tá? Então, já estamos agora chegando aqui, tá? Permeando o capítulo 3 do livro do Êxodo, o qual vai acontecer a vocação de Moisés, o chamado de Deus. Até agora, Deus está protegendo ele e conduzindo ele, né? E é interessante você observar esses detalhes, porque por vezes é assim que acontece. Deus, ele começa a seduzir os seus eleitos, para que em determinadas ocasiões Deus se manifeste e apresente também uma proposta de vida, um pedido de Deus. Deus sempre chama os seus eleitos a fim de contar com eles. Mas, padre, calma lá. Deus quer contar com as pessoas que são frágeis. Exatamente isso. Nunca se esqueça disso. Deus, ele sempre manifesta a sua glória. A glória de Deus é manifestada em nossas fraquezas. Ali então, nesses momentos da experiência divina de Deus na vida desta ou daquela pessoa, então ele permite que muitos experimentem e sintam a glória de Deus. Qual o objetivo, padre? Primeira Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, vai dizer que Deus quer que todas as pessoas conheçam a verdade e se salvem. Uma das intencionalidades de Deus, nós poderíamos dizer tranquilamente, quando Ele manifesta a sua glória, é o desejo que Ele tem que todos percebam a grandeza de Deus e se converta. Porque o plano que Deus elaborou para a humanidade decaída é um plano que deve ter conversão para que o ser humano seja restaurado e obtenha de Deus a sua salvação. Por vezes, então, Deus, ele manifesta a sua glória em determinadas ocasiões na vida desta ou daquela pessoa, a fim de que outras tantas mais
vejam a glória de Deus, sintam a experiência de Deus e se convertam. Esse é um dos objetivos da manifestação de Deus. É o que nós vamos ver acontecer muito na história do Êxodo, né? E agora, um pequeno prelúdio, a fim de cheguemos bem aqui no capítulo 3 do Êxodo. Então, Moisés ele começa a crescer, né, de uma maneira exemplar, diferenciada dos outros jovens da idade dele. Muitos já percebem, como nós citamos na aula anterior, o historiador Flávio Joséfo, ele faz questão de pontuar isso. Moisés era uma criança diferenciada, tanto nas suas habilidades corporais, porque ele foi aprendendo ali dentro da corte do faraó, como também nas suas capacidades cognitivas, a parte, né, aquela habilidade que ele tinha de aprender. Foi crescendo, porém ele tem um sangue hebreu, né? E ele vê ali todo aquele povo hebreu sendo judiado, massacrado, menosprezado de um certo ponto de vista, porque o faraó não quer mais que eles cresçam, e ele se sente incomodado. E em dado momento, né, quando ele está passeando lá pelas terras do Egito, ele vê então um egípcio que estava batendo nos hebreus, né? Os hebreus praticamente se tornaram escravos e os egípcios ali, a mando do faraó, né, forçavam os hebreus a trabalhar, né, davam trabalhos forçados. E então Moisés ele presenciou um momento deste, né, ali um dos soldados do rei ferindo um dos hebreus, e ele se incomodou, foi defender o hebreu, porque é sangue do sangue dele, né? E além de tudo, Moisés ele tinha aquela característica dele de ser uma pessoa justa. Os eleitos de Deus são chamados a viver a justiça, seja quem for. E Moisés ali então, ele se incomodou com aquele soldado batendo. Então foi defender, e na defesa eles tiveram que lutar, porque o soldado não quis respeitar ele. E ele, sendo uma pessoa habilidosa, porque aprendeu ali na corte, né, egípcia, aprendeu muitas coisas. E a história diz que ele então matou o soldado egípcio, né? Se diz, né? Naqueles dias Moisés já estava crescido, saiu para ver seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também o egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte e viu que ninguém estava ali, ele matou o egípcio e o escondeu na areia, né? Matou e escondeu. E depois ele continuou a caminhar, e Moisés ele tinha essa característica divina já na vida dele, né? Ali os dons divinos parece que já estava ali meio que incutido na vida de Moisés. E em outro cenário ele viu lá 2 hebreus brigando e foi tentar apartar, conversar com eles, né? Se diz nos versículos seguintes. E um dos hebreus já ficou sabendo que ele tinha matado um soldado egípcio e disse para ele: o que você está querendo fazer? Vai agora nos matar como você matou aquele soldado egípcio? Moisés ficou inculcado com aquilo. Por quê? Porque ele falou: se a notícia já está correndo dessa maneira, logo, logo chegará aos ouvidos do rei. E aí fica meio complicado. Então, o que se diz, né? Moisés, ele fugiu para a terra de Madiã. Ele saiu da terra do Egito. E ali então ele sai. Ele sai, deixa tudo lá no Egito e vai vagar na terra de Madiã. Em determinada localidade, tem lá
um poço onde os pastores, muitas pessoas vão buscar água para si próprio, para os seus familiares, para os rebanhos e tudo mais. E naquela ocasião estava lá 7 irmãs. Uma delas, a mais velha, né, chamada de Séfora, né, a mais velha, dando de beber para os animais. Então aparece outros transeuntes, outras pessoas que passavam pelo local e quiseram se aproveitar daquelas mulheres, não no sentido corporal, se aproveitar no sentido de que são homens, têm uma força maior do que a mulher, queriam tirar ela do poço, tirar a água dela, enfim. Moisés estava ali perto e, como eu já bem mencionei, né, Moisés tem aquela característica peculiar, né, de quem caminha com Deus. Quem caminha com Deus, nunca se esqueça disso, aprendizado para esta aula igualmente. Quem caminha com Deus sempre caminha nos passos da justiça. Não existe possibilidade caminhar com Deus e ser uma pessoa injusta. Não. Nós vamos ver lá no Novo Testamento, São Mateus, capítulo 1, versos 19, quando Deus chama José a ser pai adotivo do menino Jesus, esposo santíssimo da Virgem Maria, se diz, né, Mateus 1,19, vamos ter certeza se é 1,19, né? Se diz ali sobre que José, ele era justo, né? Ualá! 1,19, Mateus 1,19. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciar Maria, depois nós vamos estudar sobre isso, publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José sendo justo, né? Então, essa é uma das características, né, uma das virtudes principais que deve sempre agir no coração dos eleitos de Deus, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja ancião, não importa quem seja. Se a pessoa se diz ser chamada por Deus ou estar vinculada com Deus, a virtude da justiça tem que estar impregnada nas ações de tais pessoas. É o que acontece na vida de Moisés. Então, ele vê lá alguns pastores que estão passando por lá, querendo utilizar da sua força machista, né? Podemos dizer assim, né? O homem querendo suprimir a força da mulher naquela ocasião. Moisés não gosta, ele se sente incomodado e então ele vai defender aquelas mulheres, defende, não mata, dessa vez não mata, não se preocupe, Moisés não é um matador que vai passar o livro do Êxodo, não, só foi naquelas ocasiões que foi necessário, né? Mas isso daqui também tem um ensinamento que nós vamos aprender sobre isso, não se preocupe. Aqui então Moisés, ele discute, ele briga, mas ele defende as mulheres, e elas ficam impressionadas com aquele homem, porque talvez nunca viu acontecer nada daquele porte. E agora aparece, né, do nada ali, uma pessoa que está ali, Moisés, com certeza ele foi bem formado, bem estudado, a educação dele é intelectual e também a habilidade que ele tem como soldado, porque ele aprendeu lá na corte egípcia. E talvez ela se impressiona, além de tudo, com a defesa que ele fez a respeito delas. Moisés defendeu aquelas pessoas indefesas.
Repare bem, estou falando lentamente e calmamente para que você absorva os aprendizados. Moisés defende os indefesos, né? Ali está as características sagradas, né? Deus que vai defender os indefesos. É o que vai acontecer na terra do Egito, quando agora acontecer a vocação de Moisés. E aqui nós notamos então que essas mulheres se impressionam tanto que voltam contando para o pai dela, né? Jétro vai contar para o pai dela e o pai dela vai falar: chame aquele homem para casa, vamos agradecê-lo, vamos lavar os pés dele, que é um costume judaico, um costume antigo, vamos dar uma refeição para ele, vamos dar uma noite de descanso a este homem, chame ele para dentro de casa, né? E dali vai nascer algo belíssimo entre Moisés, né, e uma daquelas 7 mulheres, juntamente com Jétro, né? Vamos acompanhar esses detalhes na próxima aula, tá bom? Está interessante. Eu digo para você, não perca. Tá? É uma história fabulosa, fantástica, que ela quer nos prender do começo ao fim. É uma pena eu ter que dar alguns saltos para que nós caminhemos um pouquinho mais rápido e cheguemos até o Novo Testamento. Tá? Mas é uma história belíssima para sentirmos ali a presença de Deus em cada palavra, em cada frase, versículo bíblico, em cada ação dos heróis de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.